Olá, senhoras e senhores, está no ar Opinião Livre. Eu hoje tenho a grata satisfação de conversar com o meu prezado Mário Bern, que até recentemente presidia o nosso BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e agora é diretor administrativo do banco. Enfim, um político com uma larga história, um médico, alguém dedicado à causa pública há muito tempo aqui no Rio Grande. Prazer te reencontrar, Mário. Uma alegria muito grande, Diego, também te reencontrar, os telespectadores do Opinião Livre, com esse espaço sempre oportuno, onde a crítica, o comentário é feito com isenção, com seriedade. A isenção só não abre mão na exceção da verdade. É verdade. Parabéns por isso. Muito obrigado. Olha, satisfação te encontrar, te rever. Como é que foi 2009 para ti? Qual é a avaliação que tu faz do ano que passou? Uma experiência pessoal e profissional muito rica. Do ponto de vista profissional, desde julho do ano passado eu presidia de 2008, presidi o BRDE. Então, nesse ano e meio, 18 meses, e durante todo o ano de 2009, uma experiência nessa instituição pública de fomento, envolvendo 3 estados, mas iniciando também operações no estado do Mato Grosso do Sul, onde operamos com cerca de 35 milhões de reais, já nos primeiros 4 meses de operação. Então, foi uma experiência muito rica em termos de conhecer a realidade econômica, as dificuldades que os empreendedores têm nesses estados aqui do sul do país e também no Mato Grosso do Sul, e mais do que isso, ver que com criatividade, com ousadia, a crise no Brasil foi menor do que podia, porque o Banco Público de Desenvolvimento mostrou por que tem que ser público e por que tem que ser desenvolvimento. Isto é, não tem o lado comercial, mas tem o lado de gerar emprego e renda. E o BNDES, em nível nacional, e o BRDE, em nível regional, no extremo sul, aqui em Rio Grande, Santa Catarina e Paraná, cumpriu com uma tarefa fundamental, mantendo empregos, criando alguns, mas especialmente oferecendo crédito quando a banca privada se retraiu face à crise internacional. Em cima de projetos, isso é importante, né, Mário? Só projetos. Nós não temos o balcão comercial. Nós somos um banco de projetos, isto é, o projeto é analisado, o BRDE, Diego, isso é importante que o telespectador se dê conta. Ele participa desde a elaboração do projeto, do estudo da sua viabilidade econômica e também social, o que ele vai gerar de renda, de emprego, impostos, por exemplo. Nós agregamos impostos na região aqui, numa quantia muito apreciável em cima de uma recessão que se avizinhava economicamente importante. O BRDE fez com que alguns investimentos que não sairiam mais do papel fossem mantidos, fossem viabilizados e executados, gerando renda e criando novos empregos, em pleno ano da crise. Isso foi uma experiência muito rica do ponto de vista pessoal. Quando é que o Estado brasileiro, na tua avaliação, vai fazer a lição de casa tão falada há décadas, né? E eu me refiro sobretudo à União, que concentra 2/3 de tudo que é produzido em tributos, impostos, em contribuições, 2/3 fica lá. Quando é que nós vamos mexer nisso, Mário? Diego, quando a gente abandonar o fisiologismo partidário, político e a demagogia eleitoral, isto é, os políticos, e eu sou um político, tem que saber que quando eles são eleitos pela população, eles são eleitos em cima de um programa, em nome de um programa, de uma proposta, e que tem que colocar em prática. Não dá para se eleger com uma proposta e depois cuidar da companheirada, do proselitismo aquele fácil, barato, que onera a conta pública. Veja que só nesse governo Lula, e eu estou aqui falando de uma unanimidade, do ponto de vista que nunca talvez um presidente da República tenha obtido índices tão positivos de avaliação quanto o presidente Lula. Pois mesmo assim, com esses índices positivos, eu quero dizer o seguinte: a herança do ponto de vista da máquina, do inchaço da máquina pública, que não se restringe somente não aos quadros de carreira de Estado, na área da Fazenda Nacional, da Receita Federal, na área da Polícia Federal, não, eu me refiro especialmente àqueles cargos que hoje são ocupados por militantes políticos. Quer dizer, o número de CCs criados em autarquias
autarquias federais, em repartições públicas federais, onera em muito, não só pelo custeio, mas também pelo que isso representa no médio e no longo prazo. A política tem que ser a arte de colocar o bem comum acima, inclusive, dos partidos políticos. Partidos políticos são uma atividade e meio, é um meio de chegar numa eleição, disputá-la, ganhá-la e depois exercer o mandato em nome do bem comum. Não pode ser o fim, né? Jamais é o fim. Aliás, como a gente encontra em algumas fachadas partidárias bem definidas, tudo pelo partido e não pelo país ou pelo estado ou pelo município. E tem gente que faz essa confusão entre estado e partido e não consegue ter autocrítica porque para determinados setores isso é absolutamente normal, né? O estado e o partido são a mesma coisa. Aliás, isso é uma herança pré-muro de Berlim, né? Stalinista, né? Os partidos únicos são características dos regimes autoritários, totalitários, que a história já registrou o malefício que causou à humanidade. No Brasil, às vezes isso é mascarado com um populismo, um fisiologismo, aquele bem clientelista, isto é, o pai dos pobres, aquele que prover tudo, né? Quer dizer, para ter uma casa, para ter um emprego, para ter uma bolsa aqui, uma bolsa acolá, precisa do pai, que é o gerador, né? Ele é o provedor. Isso é muito ruim para a nacionalidade. Eu acho que o Brasil vai superar, ao lado do crescimento econômico, com um investimento maciço em educação. Mas não aquela educação dirigida com os fins de deturpar a história. Aquela educação básica e que leve depois o brasileiro a ter chances realmente de raciocinar em termos mundiais e universais.